Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer um resumo do zero à mão com vocês e contar um pouquinho de como foi o meu sexto semestre de psicologia. Então, primeiramente, para quem não me conhece, eu tenho um Instagram de estudos que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Eu posto meu dia a dia lá e também todos os resumos que eu faço das matérias que eu vou tendo decorrendo do semestre de psicologia. Atualmente eu tô de férias, terminei o sexto semestre agora. E esse resumo que eu tô fazendo é um dos resumos que eu deixei acumular durante os estudos das provas. Para quem faz psicologia ou pensa em fazer, sabe o quanto é corrido, quantas matérias a gente tem que estudar por semestre. Então, quando chega a semana de provas é uma loucura. E aí eu decidi fazer com vocês aqui. Bastante gente gosta dessas ceninhas de estudos. Eu particularmente me inspiro muito, me motiva demais a estudar, vendo as outras pessoas estudarem. E aí eu resolvi, enquanto eu faço esse resumo, contar um pouquinho de como foi o meu sexto período. Então, falando sobre as minhas matérias, primeiramente eu tive 4 matérias durante a semana. Então, de segunda-feira eu tinha psicologia organizacional e do trabalho, de terça eu tinha psicopatologia 2, de quarta-feira eu tinha o estágio 3 e de quinta-feira eu tinha formação integral em saúde. Então, eu me organizei por cronogramas, né? E aí eu fiz um cronograma e deixei assim bem na frente na minha mesinha de estudos, para eu saber quais matérias eu teria por dia. E aí, essas matérias seriam presenciais, mas por conta, né, da pandemia, a gente teve online. 3 dessas matérias a gente tinha professor e uma das matérias, que era formação integral em saúde, era por aulas gravadas. Então, era bem mais difícil eu conseguir acompanhar essa matéria, porque eu dava prioridade para as matérias que tinham professores, que a gente conseguia interagir durante a aula, tirar dúvidas, né? Então, a matéria que eu considerei mais difícil foi a de estágio 3, porque esse estágio seria presencial, né? E aí a gente teve que fazer por pesquisa, por artigo, por reuniões online com os grupos, e então isso dificultou demais. A gente tinha que entregar a ficha de acompanhamento, relatório semanal, e isso tudo era feito em grupo. Então, para quem está estudando online sabe a dificuldade que é de conseguir se concentrar, de conseguir ter disciplina, mas o que eu sempre digo é que os 3 pilares é a organização, a disciplina e o foco, né? Então, eu procurei ter esses 3 pilares para não deixar a peteca cair. Agora eu vou falar um pouquinho do que eu achei de cada matéria que eu tive nesse semestre. Psicologia organizacional e do trabalho foi uma frustração total, assim, porque para quem já viu meus outros vídeos e me acompanha no Instagram sabe que eu já fiz vários estágios na área organizacional e inclusive eu faço um atualmente, né? Para quem não sabe, a área organizacional é a área da empresa. Então, para estudantes de psicologia, é uma área bem mais acessível para você entrar, principalmente para quem está iniciando o curso. E aí, esse é meu segundo estágio. Disse vários, né, por força do hábito, mas esse é meu segundo estágio na área organizacional. Então, eu achei que eu ia amar essa matéria, que ia ser uma matéria incrível, que eu já ia chegar sabendo de tudo, que eu ia saber fazer todos os trabalhos, que eu ia super bem na prova, mas não. Foi uma matéria, assim, que é muita teoria, é muita coisa do passado que você precisa saber, que você precisa tentar. A minha professora, ela fazia a didática dela em cima de vídeos, de artigo, então era um pouco difícil de conciliar. Eu sou uma pessoa bem visível, mas se a gente não tem foco, se a gente não gosta... Então eu me frustrei demais, eu achei que eu ia amar a matéria, e aí eu acabei me decaindo um pouco na matéria, mas aí a partir do segundo bimestre eu decidi estudar um pouco mais, dar um pouco mais de atenção, até porque é nessa área que eu tô seguindo, não sei se é a área que eu vou seguir, né, dessa área organizacional, mas é válido a gente saber e ter conhecimento em todas as matérias, né?
Psicopatologia 2 era meu amor todo nesse semestre e no semestre passado, porque no semestre passado eu tive psicopatologia 1. Para quem não sabe, é a matéria que a gente estuda os transtornos mentais. Então a gente conhece a fundo os sintomas, as causas, as consequências, como que deve ser o diagnóstico, como que tem que ser o tratamento. Então é uma matéria assim encantadora que você acaba se identificando com bastante coisa, você acaba fazendo comparações, você acaba conhecendo muito dos transtornos e assim, nossa, eu sou apaixonada, sou muito suspeita em falar dessa matéria. Nesse semestre a gente estudou autismo, a gente estudou feminismo, da Simone de Beauvoir, que ela fala muito sobre o feminismo, né, o transtorno todo que o feminismo trouxe à tona na parte masculina, na parte feminina, nas partes dos gêneros. A gente estudou disfunções sexuais, a gente estudou dependência química. Então, nossa, é encantadora essa matéria. Eu, se pudesse, eu teria psicopatologia 3, 4, 5 até terminar o curso, mas eu não sei até onde a gente vai, né? Essa é a segunda. Na verdade, essa é uma matéria do 7º semestre, mas aí como eu eliminei 2 matérias online que eu já tinha feito, puxado para grade antes, né? Que a gente tem essa possibilidade, toda vez que troca o semestre, a gente consegue puxar a matéria. Se a gente tiver tempo, se a gente quiser cursar ela antes, então eu tinha eliminado 2 matérias, eu teria que puxar uma matéria para dar a carga horária completa da minha grade. Aí eu puxei psicopatologia 2, eu fiquei muito feliz, né, de ter essa oportunidade de puxar essa matéria. E aí eu consegui puxar e já eliminar, então no 7º semestre eu não vou precisar ter. Eu fiz com a turma do 7º semestre, sendo do 6º. Então foi muito legal, a professora é sensacional, ela dava vários exemplos, porque além de professora, ela é psicóloga clínica, então ela dava vários exemplos de casos, era incrível, assim, todo o aprendizado. Chegava sempre terça-feira, eu já queria entrar na aula, antes da aula ter começado, então, nossa, sensacional, não tenho nem o que dizer dessa matéria. Inclusive, grande parte dos meus resumos lá no Instagram sobre essa matéria, sobre os transtornos mentais, vocês vão perceber que eu gosto muito. O estágio 3 foi sobre saúde mental, então foi uma dupla, né? Eu e a Lorena. Ela foi uma grande parceira, assim, que eu conheci nesse semestre. Ela veio transferida de outra unidade da faculdade. E aí a gente se conheceu nesse semestre e a gente já fez dupla nesse trabalho, porque eu particularmente prefiro trabalhar com menos pessoas, não gosto de trabalhar com grupos grandes porque acaba ficando muito desorganizado, acaba se perdendo as informações, a comunicação fica muito difícil. Então trabalhou só nós duas nesse estágio e aí a gente escolheu o tema de organizacional em home office. Então foi uma empresa que ela não atuava em home office, uma empresa de engenharia. E aí a gente levou, né, para essa empresa a saúde mental e a importância que a saúde mental tem para os trabalhadores. E foi muito legal porque, como era uma empresa de engenharia, eles não davam muito atenção, né, para a saúde mental, nem sabiam o que é isso. Eles são muito racionais, então a gente levou bastante conteúdo legal, a gente interagiu, a gente fez dinâmicas, roda de conversa, a gente fez um questionário de clima organizacional para ver como que estava a satisfação deles na empresa, qual que era a opinião deles sobre o home office, o que estava afetando na vida deles. A gente conseguiu saber que o home office, ele traz muita carga de trabalho, né? Então, quando a gente trabalha em casa, a gente acaba trabalhando bem mais, porque tem todo o conforto ali, a gente não tem o tempo de deslocação até o trabalho, até a empresa, né? Então foi bem legal a gente fazer essa intervenção, a gente levar essa importância para eles. Eles começaram realmente a perceber o quanto a saúde mental, estando danificada, né, a gente não dá essa importância para a saúde mental, o quanto isso afeta na produtividade, em tudo que eles querem fazer, no objetivo, nas metas. Então foi um trabalho muito legal, a professora elogiou muito a gente. E para quem não sabe, a gente fez tudo online, a gente fez tudo por videochamada, tudo por WhatsApp, tudo por conversa, por e-mail. Devido à pandemia, a gente optou por isso, né? A gente poderia ir até a empresa, porque não era um grupo grande, era só eu e ela. Mas a gente optou por fazer tudo online, até pela disponibilidade de tempo, né?
que eu faço estágio externo, ela também, em outra empresa, então a gente preferiu assim. E foi, assim, a matéria mais difícil, como eu falei no começo, devido, né, a gente ter que pesquisar, a gente ter que apresentar intervenções, e toda semana a gente tinha que entregar relatórios semanais. Então foi bem difícil, mas foi a mais enriquecedora, assim, além de Psicopatologia 2, que eu amo muito, né? Mas foi incrível. Mas eu espero que o próximo estágio a gente já consiga ir presencial, que eu acredito que a gente consiga absorver e levar muito mais intervenções do que online, né? Sobre os trabalhos e as provas que a gente teve nesse sexto semestre, eu acredito que foi bem equilibrado. Nenhuma matéria, assim, a gente se matou de fazer prova, de fazer trabalho, porque os professores entendem que muitos alunos trabalham, muitos alunos têm outras atividades para fazer durante a semana. Mas não que a gente fique sem fazer trabalho e não que a gente fique sem fazer as provas, tá? Por exemplo, a gente teve um trabalho bem legal sobre psicologia organizacional e do trabalho, que a professora deu foco em trabalhadores autônomos, né? Que nessa pandemia cresceu muito o número de trabalhadores autônomos. Então a gente fez como se fosse uma entrevista, né? Que a gente poderia escolher um trabalhador autônomo que a gente conhecesse, um amigo, um familiar, e fazer um questionário com ele, o nível de satisfação dele, por que ele trabalha autônomo, se foi durante a pandemia, se foi uma escolha que ele já tinha, né, desde que ele se formou, se não tem formação. Então foi bem legal, bem enriquecedor esse trabalho. Depois a gente tinha que apresentar para a sala, então a gente conheceu bastante história legal. E nos trabalhos de psicopatologia, a professora exigiu um pouco mais, né, que o trabalho fosse em normas da BNT, que a gente pesquisasse em artigos. Então foi um pouco mais complicado, mas a matéria também exige, não que a psicologia organizacional seja menos importante, mas a psicopatologia, como lida com transtornos mentais, é um pouco mais delicado, um pouco mais sensível. A gente precisa estudar mais e se atentar muito mais, né, do que nas outras matérias. O estágio nem se diz, né? Toda semana a gente tinha que entregar relatórios de tudo que a gente estava fazendo, de tudo que a gente estava pensando, de todas as intervenções que a gente apresentava para a empresa, quais eram os nossos objetivos, onde a gente queria chegar com aquilo. Então foi um pouco mais complicado, sim, mas como eu disse, foi muito enriquecedor. A gente apresentou um seminário, né, sobre nossos objetivos, pontos positivos e negativos das nossas pesquisas, das nossas intervenções, e foi apresentado para a sala uma semana antes da gente entregar o relatório final. A gente apresentou, a professora elogiou muito a gente para a sala, isso foi muito legal. Ela disse que acompanhou a gente desde o início e viu que todas as nossas intervenções faziam super sentido. E por mais que a gente apresentou, né, esse trabalho para a empresa, por mais que fosse um prazo determinado, temporário, a gente conseguiu plantar uma sementinha lá entre eles e deixar essa curiosidade, essa importância que a saúde mental tem na vida de todo mundo, que a gente precisa levar, né, para a vida, assim, para os amigos, para o trabalho, para todas as áreas. Resumindo, foi um semestre bem legal que a gente passou. E é a primeira vez que eu trago esse tipo de conteúdo para vocês, que eu falo especificamente de um semestre que eu tive na faculdade. Então, se vocês quiserem que eu traga sobre todos os semestres daqui para frente até a conclusão do meu curso, deixem aqui nos comentários. Corram lá no meu Instagram para vocês acompanharem minha rotina, pra gente interagir por lá, que eu converso com vocês todos os dias eu trago conteúdo. Dicas e sugestões, então eu vou amar ter vocês tanto aqui quanto lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar todos os vídeos daqui pra frente, que eu pretendo trazer muitos agora nas minhas férias, que eu tenho certeza que vocês vão amar. É isso, gente, um beijo pra você que me acompanhou até aqui no finalzinho do vídeo. Deixem um like, compartilhem com os amigos de vocês que fazem psicologia ou que pensam em fazer, que eu tenho certeza que vai ajudar todos eles. Um beijo!